Olá, tudo bem? Hoje eu vou responder para vocês a questão número 3 da lista 3 de problemas, sobre as galinhas de penacho. O problema diz o seguinte: em um certo planeta moravam as galinhas de penacho que viviam sempre juntas. Elas, apesar de não se comunicarem entre si, eram inteligentes e também observadoras. Mas tinham dois problemas. Só enxergavam o penacho das outras galinhas, nunca o seu. E, caso qualquer galinha tivesse certeza de que seu penacho fora cortado, suicidar-se-ia naquela mesma noite. Uma noite, os gansos do planeta vizinho sorrateiramente cortaram o penacho de algumas galinhas enquanto elas dormiam. Na manhã seguinte, todas as galinhas viram no chão as penas que indicavam o ataque dos gansos, e na sétima noite, algumas se suicidaram. Quantas galinhas se suicidaram? Por que isso aconteceu somente na sétima noite? O que a gente tem que ter em mente aqui para resolver um problema desse que não é nada convencional? A gente tem que entender que as galinhas realmente eram inteligentes e que elas eram observadoras. Além disso, a gente vai precisar também usar exatamente essa frase, ó. Na sétima noite, algumas se suicidaram. Na sétima noite, algumas se suicidaram. Aí a pergunta é, quantas que se suicidaram e por que isso aconteceu somente na sétima noite? Eu fui fazer uma pesquisa em relação a esse tipo de problema. Tem uma matéria na Super Interessante, que é uma revista, de 1993, essa matéria, que fala, o autor, ele fala que existem problemas cujas soluções vão necessitar de um tipo de raciocínio que ele chama de solidário. Então não basta que você raciocine corretamente, é preciso que todos o façam, pois o equívoco de um põe a perder o esforço dos demais. Ele fala isso porque, a partir do momento que ele coloca esse problema em uma edição anterior da revista, alguns dos leitores passam a escrever para eles algumas outras soluções e ficam com dúvidas no tipo de resolução que ele fez. Então, o que eu vou colocar aqui para vocês é esse tipo de raciocínio solidário. Eu vou usar exatamente o que ele utilizou lá na revista. Vamos lá, então. A gente sabe que as galinhas são inteligentes e que na sétima noite algumas se suicidaram. Bom, os gansos cortaram os penachos de algumas na noite. Então, quando amanheceu, se uma visse todas as demais com penacho, o que ela concluiria? Que somente ela estaria sem o penacho. Logo, ela própria cometeria o suicídio na noite. Então, o que a gente tem? Que se uma galinha tivesse sido atacada, então ela se suicidaria na primeira noite. Mas não houve suicídio na primeira noite. Houve na sétima noite. Então, no amanhecer do outro dia, se uma galinha visse uma outra galinha sem penacho, então ela também estaria sem o penacho. Ou seja, se duas galinhas tivessem sido atacadas, então elas se suicidariam na segunda noite. A gente vai levar essa mesma ideia para amanhecer ao terceiro dia. Se 3 galinhas tivessem sido atacadas, então elas se suicidariam na terceira noite. Se 4 galinhas tivessem sido atacadas, então elas cometeriam suicídio na quarta noite. Se 5 galinhas tivessem sido atacadas, então elas cometeriam suicídio na quinta noite, até chegarmos na sétima noite. Então, no sétimo dia. Se 7 galinhas tivessem sido atacadas, então elas se suicidariam na sétima noite. Que é exatamente isso que o problema está nos propondo, né? Então, se na sétima noite algumas se suicidaram, quantas foram? 7 galinhas. Então, essa aqui é a ideia do problema, né? Então, poderíamos ainda concluir, né, que no sétimo dia, cada uma das galinhas que via 6 cabeças sem o penacho teve certeza de que ela era a sétima sem o penacho. E por isso que na sétima noite elas cometeriam o suicídio, essas 7.
Bom, esse aqui é o problema então, essa é a resolução do problema das galinhas de penacho. É uma questão que realmente não é óbvia, a gente precisa ter bastante atenção, principalmente na resolução, quando a gente está vendo. Eu sugiro que vocês deem mais uma olhada depois desse vídeo na resolução do livro-texto que o professor Cleverson colocou no nosso Moodle, tá bem? Então, a princípio é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês.